Bom dia para aquele, bom dia, boa tarde para aquele, boa tarde, boa noite para aquele, boa noite. Eu vou convidar vocês para rezar comigo. Bora rezar comigo? Bora falar com o nosso Pai, lindo, maravilhoso, que é Jesus Cristo. Pai querido e Pai amado, eu vou entrar na sua poderosa presença. Meu Deus e meu Pai, socorrer todos da gente. Pai, venha, meu Pai, entra na nossa casa. Bora gravar comigo? Bora, Pai. Como o Senhor é tão santo, tão bonito, tão lindo. Perdoa, Pai, a mim. Perdoa se eu falo alguma coisa errada. Me dê um perdão, me perdoa. E quando a gente fala uma coisa errada, nós temos que pedir o perdão para Deus. Porque ou uma hora ou outra, nós fala sem querer. Porque eu vou falar para vocês. Se a gente falar com o nosso pai, nossa mãe, diz assim, você mãe, você pai, já está pecado. Já está pecado. Porque Deus não falou para ninguém falar isso com o seu pai nem com a sua mãe. A senhora, minha mãe, a senhora, meu pai, o senhor, meu pai. Então, a gente tem que saber qual é as palavras que vai soltar. E quando a gente erra uma palavra errada, bate na boca 3 vezes. E peça perdão a Deus ali naquela hora. E Ele perdoa. Porque a gente não deve falar coisas terríveis com o nosso pai. Porque nosso pai, ele é pai, ela é mãe, ela ficou 9 meses com nós no ventre dela, ela passou dor para ter a gente, terrível. E por que não dá o valor para nossa mãe e para o nosso pai? Por quê? Tudo a gente tem que pensar. Sofreu para ter a gente, sofreu para criar. Ensinou tudo de bom para os seus filhos. Então eu peço que vocês, que tem o seu papai, que a sua mamãe, sua avó, pense antes de soltar uma palavra que ofende. Ô menino, tá saindo aqui, menino. Então, a gente vive no pecado, né? Porque aqui, nessa Terra Santa, todos pecam. Não tem um que não peque. Aquele que fala que não peca, ele está mentindo. Porque todos pecam. Mas nós não é santo. Porque nós, se fosse santo, nós estaríamos no céu. Aqui nós temos que fazer a nossa parte com Deus, a amar Jesus em cima de tudo nessa Terra Santa. Nessa Terra Santa. Porque a nossa terra é santa. É aonde a gente trabalha, aonde a gente mora, dorme em cima dessa Terra Santa. Porque aqui nós estamos junto com Deus. Foi Ele que fez a Terra Santa. Ele fez o céu, mas Ele fez a Terra Santa. E Ele está junto comigo aqui, Ele está aí com vocês. Mas respeite sua avó, seu avô, respeite sua mãe e seu pai. E seus irmãos, maior. E o maior respeite os pequenos. Ó. Sabe por quê? Eu acho até engraçado, mas não é engraçado não. Porque tem criancinha pequena.
Porque ela é bem pequena, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Ela fala tanta coisinhas boas, mas não é. Você quer saber? Eu assisti um pai, ele estava deitado e a criança de 3 anos batia no rosto do pai. Então o pai batia na mão dela e ela batendo no pai. Mas ele, por achar que ela era pequena, não dava um tapa maior para poder ela parar. Porque quando a gente dá um tapa maior nas pernas, ou abrir a mão dela, dar um tapa forte, que é para ela sentir a dor, aí ela não fica, ela não para. Tá entendendo, gente? Porque se vocês deixar essa criancinha bater toda hora no seu rosto, porque ela é pequena e é engraçado, quando ela crescer, ela vai lhe bater na sua cara. Porque você não deu exemplo nela enquanto ela era bebê. E eu prestando atenção, todas as vezes ela batia e ele batia na palma da mão dela e ela não parava. Não parava. E aí eu tirei o vídeo. Não assisti mais. Porque se ele desse o tapa bem forte, que doísse a mãozinha dela ou a perna dela, ela não ia bater mais na cara dele. Mas para ele era engraçado. Para ela também era engraçado e aí ficou batendo na cara do pai. Passado do tempo, passou, ela fez isso com a mãe dela. O que ela estava batendo na cara do pai, ela batia na cara da mãe. E aí, a mãe era do mesmo jeito. A menina dava um tapa na cara dela, ela tome. Porque ela deitou na cama com o pai e a menina não queria que ela ficasse ali naquela cama. Então ela parou o pai e começou a bater na cara da mãe. E a mãe dando um tapa e ela não parava. Passou do tempo, ela completou 5 anos desse jeito. Mas para a mãe, mas para o pai era engraçado, porque ela era um bebê. Né? Preste atenção, eu queria que você tirasse um minutinho desse jeito que eu estou falando para você. E aí, a menina pegou uma anemia. Pegou a anemia, levaram para o médico, fez todo tipo de exame. Deu uma anemia gruda. Deu anemia gruda. E ali parou. Os médicos disseram, olha, tem que dar sangue para ver se ela vive. E dava um saquinho de sangue e nada da menina retornar. Nada. Aí quando foi uma tarde, na segunda-feira, a menina veio a falecer dentro do hospital. A menina faleceu. Da anemia, que estava muito forte, não tinha jeito. E ali, mandou o pai, foi, comprou o caixão, levou para o IML, para o hospital, para botar essa menina. E ali botou a menininha na pedra de gelo, até chegar esse... Isso foi do interior, Nordeste. E ali aquela criança, aquelas crianças que não eram batizadas, tinha aquela Santa Cruz que o povo faz, lá no Nordeste tem muito. E cavava a cova e botava ela ali, porque ela não tinha o registro. Ela não era batizada. Então, para crianças pagão, só tinha que botar naquela Santa Cruz. Para não botar enterrado dentro do cemitério, por causa
que a criança não tinha o registro e não era batizado. E ali o pai foi tirar o registro quando a menina morreu. E para botar dentro do cemitério junto com os adultos, porque ela era pequena, no tempo tinha isso lá, ainda hoje tem. Então, como a menina era pagão, tinha que enterrar naquela Santa Cruz. E quando chegou um caixãozinho para botar a criança dentro do IML, que os enfermeiros foi pegar para botar no caixão, a menina estava com o braço para cima. O braço não recolhia. O braço dela estava desse jeito para cima. E ali chamaram os médicos para ver se abaixava o braço dela, se envergava. Não envergou, ficou duro. O braço para cima. Preste atenção no que eu estou falando para vocês. Essas criancinhas de hoje, beleza. É tudo engraçado, mas dê um exemplo enquanto tem jeito. Que amanhã pode ser tarde. E aí, levou a menina, botou dentro do caixão com o braço para cima. O pai levou, mas a mãe. E disse, mas por que... Aí pelejaram o pai, pelejou a mãe, a madrinha veio, pelejou com o braço da menina e nada de abaixar o braço da criança. Porque era a mão, o braço de bater na cara da mãe, de bater na cara do pai. Então a menina já ficou com o pecado. Que a menina com 5 anos, ela já está sabendo. Ela já sabe. 3 anos também já sabe. É engraçado, mas o povo acha engraçado, mas não é nada engraçado isso aí. E aí chamou o padre para lá, para Santa Cruzeira, para enterrar a menina. Para o padre ver se abaixava o braço da menina com a missa. E o braço não amoleceu. Aí o padre falou, sabe o que, gente? Que esse padre até já morreu. Que Deus bote ele no bom lugar. Falou que era o jeito dela bater a mãe na cara da mãe, na cara do pai. E que não ia baixar, podia enterrar a menina com o braço para cima. E aquela cova, para ser rasa para uma criança pequena, aí teve que cavar mais, porque senão o braço passava da terra que cobria. E ali chamou o coveiro e o coveiro cavou bem fundo para a terra, para o braço da menina cobrir a terra. Enterrou a menina desse jeito. E o caixão, antes de fechar, ficou desse jeito, por causa do braço. A tampa não fechou. O meu pai mais minha mãe, no tempo foi, porque minha mãe era madrinha dessa menina. Nunca esqueci isso, eu já estava com os 14 anos. E minha mãe, passei experiência, ela disse que eu não ia abaixar o braço da menina. Aí chamou o padre, deu a missa, rezaram muito para ver se o braço da menina ia para baixo, envergava, mas não, foi desse jeito. Então, eu hoje falo isso porque, olha, meu neto não faz isso com a mãe, de minhas netinhas. Eles não é doido. Nenhuma criança faz isso da minha família, porque nós dá o ensino de pequeno. Mas nessa internet eu estou vendo de tudo. O pai, a criança, bate o pai, bate a mãe, bate em todo mundo e acha engraçado. Quando essa criança crescer, vai bater na cara do pai e da mãe.
porque a criança está crescendo e ela sabe que não pode. Mas se a mãe puxar atenção, o pai, naquela hora, ele deixa. Faz essa graça e está aí agora. Então, o menino, eu estou falando isso porque o meu vizinho foi falecido. Ele já estava com 21 anos. Morreu. Eu vou falar para vocês. Foi aqui, pegado comigo aqui. O rapaz, ele saía, né, com outras pessoas, aí você já sabe, esse tipo de fumar droga e tudo por aí. E aí a polícia foi e matou ele. Mas ele era desse jeito com a mãe. O pai não, porque o pai tava para valer, tapa. Mas a mãe era engraçado para a avó, pros tios, pras tias. Quando esse menino cresceu, ficou do mesmo jeito, enfrentando a mãe, a avó, o avô, enfrentava, só não enfrentava o pai. E agora a polícia matou ele está com os braços abertos lá no cemitério. Não fechou, teve que me chamar para ver se eu rezava, para ver se o braço do menino envergava. Perco com as minhas rezas, eu falei, é só Jesus para perdoar, para o braço dele envergar. E a mãe pedir perdão ao filho e o filho pedir perdão à mãe. Mas como que ele vai pedir perdão à mãe se ele já morreu? Que a polícia matou. Você quer saber? Foi desse jeito que foi enterrado ele no cemitério. Porque ele fazia isso com a mãe e os avós. Triste, não é? Muito triste. Hoje está fazendo 4 dias que ele foi falecido. Com as polícias que matou. No fundo da casa da avó. Tá entendendo, gente? E a mãe, sendo uma grande amiga minha, falou. Ele tá com esse braço aberto, arribado para cima, por causa que ele fazia isso comigo. Eu fiquei terrorada, triste. Meu coração está empedaçado, porque quando eu vejo o frio, enfrentar sua mãe, seus avós, não é para mais, não, gente. Pelo amor de Deus. A mãe criou, mãe deu estudos, saía com os coleguinhas para a escola e tudo. Cresceu nessa luta e agora veio. Então eu peço a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que abençoa, que Deus dê o livramento dele, o perdão, e que Deus faça ele do bom filho, do bom lá para o céu, e que a mãe supere essa dor, porque nenhuma mãe gosta de seus filhos ser falecidos, né, ser matados. Eu sei que ela está uma dor grande dentro dela, e eu peço a Deus por todos da gente, que Deus perdoa nossas falhas, e as falhas da mãe, do avô, da avó, e que Deus console, né, a dor que ela está sentindo agora. É uma dor terrível, mãe nenhuma, pai nenhum, que é isso, mas acontece isso aí, né? Então, vamos pedir a Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, Sarafim, Samuel, Gabriel, Rafael, Radiel. Radiel é o anjo que trabalha com Jesus. Jesus, ele trabalha na nossa vida, os anjos também, o Espírito Santo e o menino de Jesus. Então, que Deus e o céu protejam nós agora. Daqui para frente, que Deus bota a gente no colo de Jesus, nos braços de Jesus, que consolador, que os parentes estão sofrendo a sua perda.
Que Deus coloque no lugarzinho lá do céu aqueles que se vai e aqueles que ficar, Deus dê a saúde, a proteção, o livramento, que perdoa todos que tiver pecado. Que nosso Deus abençoa o anjo Radiel, o anjo Sarafi, que é os anjos que ficam com Deus. Nossa casa cercada de anjos, na nossa família, nossos netos, nossos filhos, nós, que Ele coloca o anjo atrás, na frente, nos 4 cantos e dentro da casa. Que Deus coloca o anjo do Senhor no nosso teto, das paredes, no chão, nos cantos, nos banheiros, nos quartos. Que nunca falta o pão de cada dia para nós. Que Deus não vai deixar, nem na minha mesa, nem na mesa de vocês, a saúde e muitos anos de vida que Deus vai dar para nós todos aqui nessa Terra Santa. Eu peço nessa hora, meu Deus, que o Senhor venha, seus filhos, coloque dentro do colo. Pega nós todos, coloca no seu colo, Pai. Pai, ensina a rezar aqueles que não sabem. Senhor, perdoa nós que alguma coisa que fez, alguma palavra errada, pensamento errado, que o pensamento da gente é 20 minutos por segundo que pensa em tanta coisa. Então que o Senhor acampa os anjos no pensamento da gente, meu Deus, para as coisas boas, para não pensar coisa ruim, não ter nada de ruim entrar no nosso pensamento. Para deixar entrar só o Senhor, os anjos. O meu pai Oxalá, meu pai Ogum, meu pai Oxóssi, meu pai Xangô. Os santos que o Senhor deu para mim. Os preto velho, os herê. Que o Senhor traga as bênçãos do céu todas para a gente. Que nessa hora que o Senhor escutar os nossos pedidos, as nossas preces, traga, guarda a gente no seu colo, nos seus braços abertos. Eu vou ficando por aqui, amanhã até mais. Está chovendo, agradecer a chuva, Jesus, que o Senhor está dando para nós todos. Chuva silêncio, gostosa, fresco. Somente o Senhor que manda essa chuva para seus filhos todos aqui nessa Terra Santa. O Senhor fez o sol, o Senhor fez a chuva, o Senhor fez o céu e a nossa Terra Santa. Que maravilha! E está chovendo, está chovendo. Que coisa boa, que não é, por isso que eu falo, é no tempo de Jesus, não é no nosso tempo. É esse tempo aqui, tem muita gente falando assim, mas não é no tempo da chuva? Nós não estamos no tempo da chuva, mas está. Quem manda no céu e na chuva é Jesus, não é a gente. É no tempo dele, quando ele quer dar, que ele quer mandar água, chuva para nós, ele manda. Está entendendo, gente? Por isso que eu falo, reze, fale com Deus, que Deus vai ouvir as nossas preces. Com certeza. Hoje eu tive umas colegas que falaram, mas não é no tempo da chuva, está chovendo agora, desse jeito. Porque hoje foi o dia todo, de ontem para cá. Eu falei, gente, é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Então, Deus manda a chuva porque nós merecemos. Então, antes de reclamar, agradece ao nosso Pai maravilhoso que é Jesus. Bate palma para Jesus, bate palma porque Ele está mandando chuva. E chuva de bênção, devagar, sem vento, sem fazer maldade, nem as casas caindo, nem os pés de pau caindo. Para nossos bichos que estão nas florestas, para os nossos gado, cavalo, que todos têm, fazendeiros, que tem que criar os capim para dar para os bichos. Ter um pasto, um rio de água para subir, para dar suas águas para os seus bichos, e até para nós, porque se
ficar só o sol, a seca, o rio da gente, a água que a gente toma encanada vai vir embaixo. E Deus sabe de tudo, gente. Eu agradeço tanto, mas tanto, Jesus, com essa chuva, que vocês não queiram saber quanto eu agradeço a Deus. Eu deitado, a chuva caído, e eu dizendo, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Deus, obrigado, Senhor, por essa chuva. Tá entendendo? Eu vou ficando por aqui, minhas pedras preciosas. Fica com Jesus, o Espírito Santo, os anjos do céu. Fica, tá comigo e tá com vocês. Mas tira o seu tempo para rezar. Porque a família que fica rezando vive com Deus para sempre. Tá entendendo? Perigo nenhum ataca a família que reza com Deus. Isso mesmo. Ó, beijão para minhas pedras preciosas.